pessoas, aqui tem histórias. Cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma história de vida diferente. Talvez tem pessoas que tiveram uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, mas talvez existem pessoas aqui dentro que você já teve uma vida muito mais sofrida e só você e Deus sabe por onde você passou. Só você e Deus sabe por onde você andou. Talvez existem pessoas aqui nessa manhã que você sabe bem que por lugares que você passou, pelas coisas que você passou, não era nem para você estar vivo hoje. Mas você está vivo hoje, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é sobre a sua vida. Sabe, talvez nessa manhã você está aqui, eu não sei como o seu coração veio a esse lugar, eu não sei se o seu coração está feliz, ou eu não sei se o seu coração está triste, eu não sei se existe uma guerra dentro de você, mas eu quero liberar uma palavra de Deus. O que você precisa nessa manhã é de Jesus, porque Ele tem o poder de acalmar toda a tempestade, Ele tem o poder de colocar as coisas no lugar. E infelizmente na nossa caminhada cristã nós esquecemos às vezes quem é Jesus. E eu quero lembrar para você que nessa manhã Jesus ele é a resposta de Deus para essa terra. Jesus ele é a resposta de Deus para a sua vida. Jesus ele é a paz para quem está em guerra. Ele é a luz para quem está na escuridão. Ele é a resposta para o perdido. Então eu não tenho 1001 soluções para te dar nessa manhã não. Eu tenho apenas uma. E essa solução é Jesus. Só Ele pode transformar você. Eu não posso mudar a sua vida. Você não consegue mudar a vida da pessoa. Um exemplo, que você é casada, do seu filho, do seu sobrinho. Irmãos, ninguém muda ninguém, mas eu conheço alguém que ele sim. Jesus, ele pode mudar o nosso coração, ele pode mudar a nossa casa, ele pode mudar a sua família. Talvez as pessoas estão falando, ei, desiste que a sua família não tem jeito. Ei, desiste que você é o único da sua família que ainda está tentando dar certo. Ninguém da sua família deu certo, por que você está tentando? Calma, irmão, quem dá a última resposta é Deus, e se Deus está falando para você continuar, continua. Jesus é o nosso porto seguro, Jesus é o pão da vida, amém? Jesus é a água da vida, e quem beber dela nunca mais terá sede. Eu quero falar que nessa manhã, Jesus ele tem pão para a sua alma, e ele tem água para o seu coração. Porém, nem todo mundo está desfrutando disso, porque está esquecendo quem Jesus é. Sabe, o mover de Deus, o que é o mover? É a presença de Deus. É a presença de Deus que vem do céu e começa a invadir a terra. E esse mover de Deus, ele está entre nós na pessoa de Jesus. Deus não muda. Jesus, ele não muda, irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade. Mas ele se movimenta. E ele está se movimentando entre nós. Ele está aqui no nosso meio. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis que no princípio o Espírito de Deus pairava, passeava sobre as águas. Então, conforme a palavra que Deus, conforme a sua palavra ele ia liberando, ele foi criando tudo que existia. Eu quero dizer que esse Deus que nós lemos em Gênesis, que estava lá se movimentando, nessa manhã ele está aqui passeando e sondando os corações. Nessa manhã ele está sondando o seu coração. E basta uma palavra, basta apenas um agir, basta apenas um toque, para a sua história nunca mais será a mesma. Eu quero dizer uma coisa para você. O meu Deus, ele muda ambientes. O meu Deus, ele muda cidades. Mas o meu Deus, primeiramente, ele muda pessoas. Quantos aqui querem ser mudados por Deus? Eu também quero. Como assim, pastor? Você quer ser mudado? Sim, não sou melhor do que ninguém. Eu preciso de uma mudança de Deus, porque tudo que vem do alto, tudo que é de Deus para a minha vida, eu preciso. Sabe, e Jesus está aqui nessa manhã, Jesus é a onda de Deus. Sabe, quem gosta de ir para a praia aí, fala amém? Amém. Maravilhoso, eu também amo praia. Só que a última vez que eu fui, choveu e fez frio, misericórdia. Não compensou nem a descida para a praia. Mas eu fiquei lá, de teimoso. Eu vim, eu vou ficar. Pessoal, tá frio, tá fresquinho. Fiquei, até o último. Quem vai à praia consegue observar bem o marzão, aquele mar bonito, maravilhoso. E tem aquela onda. Você não consegue segurar a onda com a mão. Você não consegue falar, peraí onda, espera um pouco, deixa eu me ajeitar, e você pode ir, você não consegue. Se você tiver de qualquer maneira, a onda vai passar, vai bater em você, ela vai te levar, você vai tomar um caldo. Quem nunca tomou um caldo? Quem nunca? Quem nunca, quando foi a primeira vez para a praia, entrou no mar, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a água aqui, ó. Nunca provaram a água, às vezes era salgada mesmo?
Só eu? Ah, para. Quem nunca? Mas assim, a onda você não consegue segurar ela, você não consegue controlar, você não consegue falar, ei onda, espera aí que eu vou pegar uma prancha ali para poder pegar você. Não consegue. Se você não estiver atento, se você não estiver preparado, você vai perder essa onda. E Jesus é assim também, Ele está passando aqui nessa manhã. Eu não consigo segurar a onda de Deus, mas eu consigo surfar nela, eu consigo levantar meus braços e falar, Deus, me leva no teu rio de vida, que eu quero viver uma profundidade com o Senhor. Então não tem como a gente controlar o mover, não tem como a gente controlar o sobrenatural, não tem como a gente mandar nos milagres, não tem como a gente mandar no extraordinário de Deus, mas tem como a gente ser envolvido pela presença do Espírito Santo de Deus. Então eu quero falar para você, meu irmão, não existe família ruim, existe uma família que ainda não foi alcançada pela glória de Deus, amém? Não existe uma casa ruim, existe uma casa que ainda não tem Jesus. Não existe lugares ruins, existe lugares que ainda não foram profetizados. Não existe. Existem lugares que talvez ainda Jesus não passou por lá. Ou até mesmo passou, mas as pessoas não atraíram ele. Não chamaram ele para próximo. Então nessa manhã eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua família. Mas se você acreditar nessa palavra, você vai voltar para a sua casa cheio de Jesus. E a transformação vai começar lá, através da sua vida e através do seu coração. Você não é o primeiro cristão. Você não é o único cristão da sua casa. Você é o primeiro. Você não é o único que está firme. Deus vai levantar pessoas lá naquele lugar também para estar firme com você e com Jesus. Mas não desista de quem Deus não desistiu. Não desista da sua casa. Não desista do seu trabalho. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Pastor, mas a situação está muito difícil. Pastor, mas nós estamos em crise. Pastor, mas tudo está dizendo que não. Eu quero falar para você que a crise é apenas a matéria-prima do extraordinário, do milagre, do sobrenatural, do que Deus vai fazer na sua vida. Todo mundo quer depender de um milagre, amém? Na verdade, todo mundo acha bonito o milagre. Todo mundo acha bonito alguém contar que Jesus entrou com uma provisão na área financeira, que Jesus fez um milagre, Jesus salvou, mas ninguém quer depender de um milagre. Porque aquele que conta que um dia era cego e Jesus curou ele, antes dele ser curado, ele foi cego por anos. Aquele que conta que foi curado de uma doença, antes dele ser curado dessa doença, ele teve uma enfermidade que ele pensou que ia morrer. Então talvez hoje você está passando uma situação difícil, mas essa situação que você está enfrentando, que a sua casa está enfrentando, que a sua família está enfrentando, se você acreditar, a glória de Deus vai mudar isso, e isso vai servir de testemunho para abençoar a vida de pessoas. Pode tudo estar dizendo que não. Pode tudo estar parecendo que está difícil. Pode tudo estar falando ao contrário, mas eu quero dizer que a nossa vida, ela não tem que ser pautada pelas circunstâncias da terra. A nossa vida, ela tem que ser dirigida pelos céus, irmão. A palavra de Deus fala que é assim na terra como é no céu. E no céu não existe crise. E no céu não existe doença. E no céu não existe dificuldade. E no céu não existe coração amargurado. Então eu quero dizer que a sua casa, o seu coração, a sua família tem que ser e vai ser a extensão do reino dos céus, a extensão do reino de Deus. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, vai dizer assim, ó, é bem conhecido esse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos,
Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vós viverás. Verso de número 6. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vosso espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvia um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos, e se juntava cada osso a seu osso. Olhei, e eles que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Verso 10. Profetizei como ele tinha me ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram. Se colocaram em pé o exército sobremodo muito numeroso. Você pode falar graças a Deus? O profeta Ezequiel começa a descrever uma situação de caos, uma situação de dificuldade, uma situação que não existia mais esperança. Quantos testemunhos a gente já escutou de pessoas falando: é a última vez que eu vou lá naquela igreja, e se Jesus não falar comigo, nunca mais eu vou. E no final do culto, a pessoa fala: Jesus falou comigo. Eu já ouvi testemunhos de amigos, pastores meus, de chegar na sede e falar assim: ó, tá aqui a chave, eu vou entregar a chave da igreja porque eu não quero mais, eu cansei. E no final ele falou: não, dá a chave aqui de novo que eu quero continuar porque Jesus falou comigo. Sabe, eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque todo mundo passa luta, todo mundo passa problema, todo mundo passa dificuldade. E o ambiente de caos que Ezequiel estava vendo era um ambiente onde não existia esperança. Acabou. Sabe aquele dia que você olha para o lado e você sabe que acabou? Você não tem de onde tirar força. Você não tem de onde continuar. Acabou todos os seus recursos. Todas as suas opções foram embora. Tudo que você imaginava que dava para fazer caiu por terra. Você não sabe mais para onde ir. Resta apenas abaixar a cabeça e chorar. Isso é muito clichê que eu vou falar, mas aí no mundo tem uma frase que a esperança é a última que morre. Mas a gente que serve a Jesus, nós sabemos que a nossa esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia. Não estou falando que nós somos soberbos ou não queremos depender de ajuda de ninguém, mas eu quero falar que a nossa ajuda não está, a nossa esperança não está num governo, a nossa esperança não está num prefeito, a nossa esperança não está num jogador de futebol, a nossa esperança não está num agente social, a nossa esperança e a nossa confiança, ela está em Jesus, porque se Jesus não fazer, irmão, quem que vai fazer? E em alguns momentos da nossa vida nós chegamos nesse nível, que só Jesus para mudar a nossa situação. E existem pessoas aqui dentro dessa manhã que você está nesse nível, só Jesus pode mudar aquilo que você está passando. Só Jesus pode causar aquilo que você está passando. Nessa manhã, Jesus está devolvendo a paz ao coração de algumas pessoas aqui. O profeta Ezequiel chega, tem a visão, ele chega diante desse vale. E só, a maioria de vocês sabe, mas só para vocês entenderem, monte é aquele que sobe, que você sobe o monte para orar, e o vale é um buraco. Lá no fundo, é um vale mesmo. Uma vez me chamaram para ir no monte, me convidaram, e eu estou indo nesse monte, a gente só que desce. Eu falei: isso aqui não é monte, isso aqui é vale, porque é um buraco. E ele chega lá e ele vê um cemitério. Mas é um cemitério ao ar livre. Diferente de você ir num cemitério aqui da cidade, que ninguém gosta de ir. Lá os corpos estavam todos para fora, mas já não existia mais pele, não existia mais tendão, não existia mais... Era só ossos. Existia um silêncio, porém não existia paz naquele ambiente. Nem sempre aquilo que está em silêncio significa que está em paz. E aí Deus fala: ei, filho do homem, será que eu posso fazer isso aqui? Será que dá para reviver? E às vezes Deus te pergunta algumas coisas, irmão, esperando a sua resposta, porque Ele não depende daquilo que nós cremos para fazer. Deus não depende de você para fazer algo. Mas às vezes Ele pergunta algo para a gente para testar a nossa fé.
E o profeta, sim, dá para fazer. Tu sabes que dá para fazer. Mas e a pele? E os tendões? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Sabe, Deus libera uma palavra ali para aquele profeta, para ele profetizar. E é a palavra que eu quero liberar na sua vida. Irmãos, você tem que sim ter um pastor para acompanhar a sua casa, para acompanhar a sua família, um líder para acompanhar você, mas você é responsável pela sua casa e você é o profeta da sua casa. Então começa a liberar a palavra de Deus lá na sua casa, começa a liberar a palavra de Deus sobre o seu filho, começa a liberar a palavra de vitória na sua empresa, começa a liberar a palavra de vitória na sua vida financeira, nos seus negócios, começa a profetizar, porque você é homem e mulher de Deus, você já carrega o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não precisa de alguém interceder por você. Claro que ajuda, é legal. Você não precisa de um terceiro para interceder por você. O véu já foi rasgado, você tem livre acesso a Deus. Vai até Deus, pega a palavra de Deus e profetiza. Tem muita gente esperando uma resposta de algo que você nunca orou. Deus, me dá uma resposta. Deus, me dá uma resposta. Deus não vai dar uma resposta de algo que você ainda nunca perguntou. Então, meu conselho essa manhã, apresente as suas crises a Deus, apresente os teus problemas a Deus, apresente a sua situação difícil a Deus, que o resto, irmão, Ele fará. Deixa eu te falar, ai pastor, mas está muito difícil, é quase impossível. Como isso vai acontecer? Milagres e sobrenatural, o extraordinário, transformação. A gente não fica entendendo como acontece, simplesmente a gente crê, acredita e vive, porque é Ele que faz do jeito dEle, da maneira dEle. Entenda isso. Se fosse para a gente saber como fazia, se fosse para a gente entender como fazia, muitos de nós não iam procurar Deus. Qual é a área da sua vida que nessa manhã precisa ser profetizada? Qual é a área da sua vida que nessa manhã você precisa olhar e falar, chega, eu não aceito mais a situação, eu quero uma mudança. Eu posso orar por você. Eu posso orar pela sua casa, eu posso orar pela sua família, mas nessa manhã, a palavra de Deus, ela está aí na sua boca e você tem que liberar isso sobre a sua casa, sobre a sua família e até mesmo sobre você. Existe um nível mais profundo em Deus, existe um nível de intimidade mais profundo com o Senhor, existe um mover de Deus aqui nesse lugar para a sua vida, para a sua história, para a sua família e para a sua casa, mas você precisa acreditar nisso. Foi tanta glória que acabou a bateria, né, Isa? Acontece. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Vocês me dão licença? 20 segundinhos? Amém, né? Você que está aí no YouTube, que está assistindo as mensagens da igreja, não está curtindo, não está se inscrevendo no canal, eu estou de olho em você, hein? Deixa um curtir, irmão. Não custa nada, viu? Glória a Deus. Vamos voltar para cá. Esses irmãos ficam vendo os vídeos no YouTube e não curte. Custa curtir? Curte lá, né, irmão Selma? Então, a palavra que eu tenho para você nessa manhã, profetize, irmão. Você não precisa ser um pastor para profetizar, você não precisa ser um profeta para profetizar. Você apenas precisa estar com comunhão com Deus e ser íntimo de Deus e liberar o que já tem dentro de você. Amém? Para a gente já encerrar e para partir por término, o profeta começa a ouvir barulho de ossos se juntando. Sabe, irmãos? Pensa muitos corpos caídos lá no chão. Tinha osso de um aqui, tinha osso do outro lado. A perna desse aqui estava lá do outro lado, perto do braço do outro. Se fosse para fazer de um jeito natural, não ia dar certo. Você que é pai, provavelmente você já brincou de Lego com seu filho. Você esparrama... ou de quebra-cabeça, você esparrama no chão da sua sala e você fica com ele lá montando. E no final está você e ele dormindo, que você perdeu a paciência de montar aquilo lá. Agora imagina se fosse para o profeta montar. Fala, não, vamos começar a montar esse exército aqui. Vamos pegar essa perna aqui, acho que encaixa aqui, ó. Ixi, não encaixa, vamos pegar outro então. Imagina ele tentando encaixar. Vamos pegar um antebraço aqui, vamos ver, esse antebraço aqui é desse aqui. Ia ficar uns bichos assim, ó, meio torto, não ia dar certo. Mas a palavra fala que o profeta começa a ouvir barulho de osso batendo. E cada um voltou para o seu lugar exato. Sabe o que isso significa, irmão? Sabe o que isso significa? Deus sabe o que faz, Deus está no controle. O que é para ser seu, não é do outro. O que é seu, não é do outro. Pode ficar tranquilo, porque o que Deus preparou para você, é você que vai viver, não é a outra pessoa. E aí o profeta olha, tá bom, agora tem um esqueleto. E de repente ele começa a ver aquela pele crescendo. Os tendões voltando no lugar.
E ele começa a ver o exército novamente se formando. Mas era simplesmente um exército, só um exército. Não tinha um principal, o Espírito de Deus. Tem muita gente aqui que você só está sendo um boneco. Você está vivendo no piloto automático. Você trabalha, chega, come, toma banho, dorme. No dia você trabalha, come, dorme. Pastor, tem que trabalhar. Claro, todo mundo tem boletos para pagar. Mas você está vivendo uma vida sem propósito. Você acorda, faz as mesmas coisas todos os dias e vai dormir frustrado no final do dia, porque não está conseguindo romper. Apenas um boneco. E boneco muitas das vezes não tem vontade, boneco não anda, boneco não fala, boneco às vezes é uma marionete. Então eu vou contar algo para você que não é para te deixar com medo. Se Jesus não está sob o controle da sua vida, outra pessoa está controlando. Mas nessa manhã essa realidade vai mudar, amém? Porque o nosso Deus, Ele muda realidades. A palavra fala que dos 4 cantos começou a vir um vento. Irmão, Deus também se manifesta através do vento, viu? Através de uma brisa suave. Mas ali não teve nada de suave, não, irmão. Veio um vento dos 4 cantos e começou a ventar. E esse vento não era um vento qualquer um. Esse vento era o Espírito de Deus. E começou a encher esses soldados, esses bonecos, que até então não tinha vida. Então, quando começa a encher eles começam a se colocar de pé. Porque o sopro da vida de Deus estava dentro deles. Deus colocou um exército que estava morto de pé. Se Deus fez isso na vida dessas pessoas, o que o nosso Deus não pode fazer na sua vida? O que o nosso Deus não pode fazer na sua família? O que o nosso Deus não pode fazer na sua casa? Pastor, eu também quero esse sopro de vida dentro de mim. Eu também quero esse sopro de vida dentro do meu coração. Você já tem. Quando Deus te criou. Lembra que eu falei que Deus ele criou tudo conforme a tua palavra? Mas para criar o homem, Ele cria com as suas próprias mãos. E no final, para o homem se colocar de pé, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero dizer que já existe algo de Deus depositado dentro do seu coração. Já existe algo dos céus que foi depositado dentro do seu coração. E aí agora é diferente. Lembra que eu falei para você que estava um silêncio, cheio de osso, mas era um ambiente que não existia paz? Agora está um barulho, é osso com osso, é o vento soprando, é o soldado se colocando de pé, é o pessoal se movendo. Está um barulho, mas no meio desse barulho existe a paz. Porque a paz não tem nada a ver com o silêncio ou com o barulho, a paz tem a ver com Jesus. A paz não tem a ver com tempo de guerra ou não. Eu posso não estar em guerra e não estar em paz, mas eu posso estar em guerra e estar em paz, porque a paz ela tem a ver com Jesus, a paz que excede todo entendimento. Então eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa manhã, antes de você ir embora. Em tempos de guerra, em tempos de crise, eu quero dizer que você carrega a paz de espírito que é Jesus, e Jesus vai dar paz para o seu coração para você tomar todas as decisões no nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?